E agora a gente vai direto para o estúdio conversar com ele, André Limeira, e o tema é gerenciamento de custos. Olha, uma entrevista muito especial agora no Amazônia S.A., porque é um tema que atinge você que está assistindo a gente, tanto na sua casa quanto no seu trabalho, na sua empresa. Imagine esse seguinte cenário: clientes volúveis, prazos sempre apertados, a burocracia de sempre e um ambiente de incertezas. Em tempos de crise, e olha, eu preciso dizer, temos crise sim, não dá para tapar o sol com a peneira e dizer que não, que crise é só um momento de oportunidades. Não, crise existe e ela precisa ser, inclusive, muito respeitada pelo bem da sua empresa. Então, em tempos de crise, o controle de custos é um dos assuntos mais importantes para qualquer pequena empresa ou grande organização. E aí, gente, o instinto mais comum em todos nós é começar a fazer cortes de custos em todos os níveis das nossas empresas. E muitas vezes de maneira muito irracional. E aí a gente produz resultados sustentáveis apenas no curto prazo. E a gente coloca em risco o objetivo principal do nosso negócio ou do nosso projeto. Exatamente por ser um dos temas mais valiosos do momento, FGV, parceria com a Uninorte, traz para Rio Branco, ele que é um dos grandes professores da FGV, mas não só isso. André Limeira é PhD em Administração de Empresas pela Florida Christian University, mestre em Contabilidade Gerencial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em Ciências Contábeis pela Mackenzie do Rio. Além disso, o André Limeira também é o coordenador geral da FGV no Brasil. Está aqui nos nossos estúdios para falar com a gente sobre gerenciamento de custos como instrumento para eficiência organizacional. Super bem-vindo, André. Obrigado, sempre um prazer conversar com você. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite. André, a pergunta é exatamente essa. A gente imagina esse cenário tão complexo, né, de uma economia tão instável, de empresas com a mesma quantidade de funcionários, com a mesma demanda e com uma venda sempre inferior, né, nesse momento. Como resolver essa equação? Bom, você citou muito bem que a crise hoje é real, então ela tem que ser respeitada pelo empresário, seja ele micro, pequeno, médio ou grande empresário. Estamos aí com um cenário econômico bastante negativo para o próximo ano, a inflação já batendo 9,99%, com certeza entraremos nos 2 dígitos. Tem a questão da taxa de juros, hoje o Brasil é um dos juros real mais alto do mundo, está entre os mais altos do mundo. Selic a 14,25. Temos a questão do dólar, cada vez o real se desvalorizando mais, a nossa bolsa de valores não consegue se recuperar. Enfim, é um cenário turbulento. Muitos colegas especialistas já estão desejando um feliz 2017. Eu prefiro não pensar muito por aí, eu acho que 2016 tem tudo para ser um ano melhor que 2015. 2015 foi muito crítico. Mas eu penso que com a conscientização de que a crise existe, que todos nós temos que nos movermos em prol do coletivo e do beneficiamento do teu negócio, eu penso que há a possibilidade da gente fazer de 2016 um ano ainda de salvamento em relação ao que se passou nesse cenário negativo. Então, o momento, tanto que a sua palestra é para isso, é para que esse público-alvo da palestra, que são empresários, são pessoas relacionadas à parte financeira das empresas, os próprios alunos FGV, enfim, que nesse momento, né, já estamos chegando para 2016, é momento de planejar o ano. Então, a palestra ela vem num momento muito oportuno, porque as pessoas estão clamando por uma... Claro que o André não vai dar nenhuma fórmula mágica, mas uma maneira de pensar a organização ou a cultura organizacional dentro do gerenciamento de custos. E aí, quais são as dicas mais eficientes para esse momento, André? A palestra tem justamente esse objetivo, é a gente tratar desse cenário econômico turbulento e como gerenciar isso na organização. No passado, aqui no Brasil, nós vivemos por muito tempo a questão da ciranda financeira. Tínhamos lá o overnight, a inflação disparando, em muitas situações passando de 100% ao mês. E hoje nós, felizmente, não temos mais esse fantasma de uma inflação tão elevada. Então, como é que se maximizava lucro nas companhias? Aumentando o preço. Então, você tinha um aumento praticamente diário do preço. Hoje, mexer em preço é a última alternativa que o gestor deve implementar, porque o consumidor é sensível a preço e o que ele espera é a redução do preço, e não o aumento do preço. Então, hoje, com o que a gente se depara? Como gerenciar
o resultado e, mais do que isso, maximizar o resultado através não do aumento do preço, mas sim em função da redução e gerenciamento de custos. O problema é que quando se fala em reduzir custos, boa parte dos empresários, lamentavelmente, tratam a redução de custos de maneira muito, eu diria assim, até irresponsável, considerando que reduzir custos é cortar cabeças, demitir gente, é aplicar o chamado capitalismo selvagem. E aí criam até uma técnica muito bonita, tem um nome fantástico, é o downsizing. Então se faz o downsizing na empresa e, na verdade, o downsizing visa o quê? É uma técnica que tem como objetivo eliminar processos que geram para a companhia a tal da burocracia, que faz a empresa ficar engessada. E a função do downsizing é justamente tentar eliminar esses processos burocráticos. Mas o empresário acaba vendo o downsizing como corte de cabeça. E aí, como você citou no início, na abertura, ele consegue gerar resultado, mas a curtíssimo prazo. Esse resultado não se torna sustentável. Então, o que eu vou abordar na palestra com o público local? A redução de custos deve ser feita dentro de muito critério e com a máxima responsabilidade. Cortar por cortar não é a solução. Então, a primeira coisa que um gestor deve ter em mente quando ele parte para um processo de redução de custos é, primeiramente, avaliar processos. Em segundo lugar, readequar pessoas e cargos. Na sequência de readequar pessoas e cargos, deve-se avaliar o processo do aspecto motivacional do seu funcionário. Até quanto aquele funcionário veste a camisa da empresa e encara aquele negócio como seu. Então, esse fator motivacional está diretamente relacionado ao gerenciamento de custos. E, fundamentalmente, o que eu considero como o elemento mais importante é o combate ao desperdício. E aí, quando se fala de desperdício, eu estou falando de desperdício de matéria-prima no consumo para a fabricação do produto, combater desperdício de combustível, água, energia e, principalmente, a ineficiência da mão de obra. Então, é uma mão de obra que, em muitas situações, poderia ser melhor aproveitada, reduzindo o custo para a empresa e, consequentemente, gerando o efeito diretamente no resultado, que é o que vai mexer no bolso do investidor. Sensacional. Agora, André, a gente está falando de um macro cenário, né? A gente está falando de Brasil. E se a gente fosse analisar um ambiente acreano, né? A gasolina mais cara do Brasil, uma logística que não facilita o empresário, porque estamos longe dos grandes centros, dos principais fornecedores da maioria das empresas de varejo. E nesse ambiente, vamos dizer assim, nesse cenário local, que talvez você tenha alguma informação, que eu considero mais difícil, até digo que os empresários acreanos são guerreiros muito vitoriosos, verdadeiros samurais, porque conseguem fazer coisas, se virar nos 30 mesmo. Como pensar um equilíbrio numa situação onde a crise também existe, mas com apêndices um pouco mais graves? Isso é uma realidade. Quando eu venho a Rio Branco de 1 a 2 vezes por ano, e sempre que chego aqui, a primeira coisa que eu peço ao motorista que nos atende aqui na Fundação Getúlio Vargas é fazer um giro na cidade para eu identificar as características de como se comporta um ano depois com o meu retorno. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente o que você citou, o preço do combustível mais caro, a meu ver, do Brasil. A capital onde eu verifiquei assim, o preço da gasolina mais absurdamente elevado. Dá a impressão até que você está, como eu comentei, em outro país. Né? Mas eu vejo assim, há soluções para isso. Eu acho que primeiramente tem que haver aí uma quebra de paradigma. Eu sei que Rio Branco hoje, em termos de capital, é talvez a mais distante dos grandes centros, ou certamente a mais distante, mas há possibilidade desde que você busque a profissionalização da gestão, o preparo das pessoas. Ontem mesmo eu estava em sala de aula com uma turma de MBA em gestão empresarial e uma turma assim, como foi a sua turma também, pessoas assim muito inteligentes, preparadas, dedicadas e buscando mais informação. E tive 2 alunos, 2 rapazes jovens, que hoje estarão em sala de aula novamente, um que 28 anos, o outro rapaz, se não me falha a memória, 34 anos. Eu até fiz questão de perguntar a idade deles em função do exemplo que citaram. E falaram assim, professor, nós nos conhecemos aqui em sala de aula, estamos na 5ª disciplina do curso, e ao nos conhecermos, percebemos assim, o potencial das pessoas, aqui, a nata da sociedade está aqui dentro, e desse encontro saiu um negócio.
Então eles acabaram de angariar uma panificadora, estão há 2 meses na operação, já fazendo o negócio gerar resultados. E aí vão me levar lá amanhã, no intervalo do almoço, para que eu possa conhecer a operação deles. E conversaram assim de forma muito empenhada, muito motivada. E disseram o seguinte: André, o que nos fez abrir primeiramente foi nos conhecermos aqui dentro. E as técnicas que nós estamos absorvendo de gestão é que nos fez já implementar nesse negócio e fazer com que em 2 meses a operação já seja sustentável. Então, isso é um exemplo da tua realidade, exemplo de Rio Branco. Então, isso acontece no Brasil inteiro, mas é para chamar a atenção de vocês que estão nos assistindo que Rio Branco não é um ponto fora da curva. Isso aqui é Brasil. E a máxima do brasileiro é não desistir nunca. É verdade. E eu tenho certeza que com esse pensamento, a gente tem que quebrar essa cultura negativa de achar que por estarmos logisticamente muito distante, tudo aqui é mais caro, é mais oneroso. Eu sei que tem coisas que realmente não dá para reverter, mas eu acho que se você tiver empenho, dedicação e profissionalizar a gestão, buscando conhecimento, há possibilidade de se diferenciar e fazer do teu negócio um negócio sustentável e lucrativo. Sensacional. E aí tem toda a criatividade dos encontros, né? Eu costumo dizer que a sala de aula da FGV é o melhor ambiente de network que você possa imaginar, porque você encontra cabeças muito criativas, gente muito inteligente, cada um no seu métier, e aí esse casamento de pessoas gera aí um case de sucesso como esse aí, né, André? Então são essa coisa de criar um ambiente favorável para o seu negócio, aí essa notícia é sensacional, é formidável para esse tipo de momento, né? Tem gente ainda querendo investir, querendo abrir negócios num país em que o próprio Sebrae mostra aí que 27%, quase 30% das empresas com menos de 3 anos fecham, né, das micro e pequenas empresas, que é um dado assustador. E as pessoas não param de investir, como também não param de casar, como também não param de ter filhos, né? E eu, inclusive, citei para esses nossos alunos, empresários, que eu vou disseminar essa informação. Eles vão ser exemplo quando eu começar a apresentar as minhas aulas agora de norte a sul do país e dizer o seguinte: olha, não é só aqui para baixo, sul e sudeste, que a gente tem exemplo de casos de sucesso. Então tem lá em Rio Branco uma dupla de alunos como vocês, MBA da FGV no Brasil, que fizeram um negócio de sucesso, estão sendo bem-sucedidos e já estão pensando agora no segundo negócio. Estão começando a ir para essa área de tecnologia, de drone, um deles já foi para São Paulo, buscar informação, participar da feira. Enfim, é demonstrar o quê? Só depende de você. Não tem esse negócio de norte, sul, sudeste, nordeste, isso é Brasil. E aí, Mila, eu quero aproveitar também a oportunidade para comunicar à comunidade local, os executivos do Acre, as pessoas que buscam conhecimento, que nós vamos iniciar a segunda turma de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, que aborda todos os aspectos daquilo que é considerado o calcanhar de Aquiles das empresas, que é a gestão do recurso e a geração de resultado. E também vamos abrir a 5ª turma de MBA em Gestão Empresarial. Então os contatos estão aí na tela e eu convoco vocês a buscarem o conhecimento, a profissionalizarem a gestão e se diferenciar em relação ao mercado com o capital intelectual. Sensacional. Gente, André Limeira esteve no estado do Acre para ministrar essa sensacional palestra que falou de gerenciamento de custos como um instrumento de eficiência organizacional. E olha, fica a dica também para as famílias, né? Quando a gente fala em gerenciamento de custos, a gente pode aplicar dentro de casa também. Em tempos de inflação, como disse o André, a 2 dígitos, né, quase a 10%, a gente tem que coordenar melhor as compras, né? E engraçado, é também um case, viu? A gente que não conhece determinados produtos, que você vai ao supermercado e fala, não, esse produto aqui eu nunca usei, estou acostumado com esse aqui. Aí você vê que ele está com preço melhor, aí você compra aquele produto e você percebe que é um excelente produto. E aí você começa a quebrar paradigmas. É uma demonstração clara que você pode aplicar na empresa. Que eu estou vivenciando, né? Não, eu não costumava comprar esse produto, agora eu estou comprando esse produto porque ele atendeu a minha necessidade. E antes eu não comprava porque o outro produto tinha um valor melhor, me atendia, quebrei o meu paradigma. Agora compro produtos mais baratos, de marcas pouco renomadas,
mas que atendem a minha necessidade e me surpreenderam. Interessante isso, né? Muito interessante. Eu costumo dizer também o seguinte, a qualidade hoje, ela, na maior parte das situações, deixou de ser diferencial, virou obrigação. É verdade. Quem não tem, está fora. Então, cabe a você pensar na tua economia doméstica e fazer o que você acabou de citar, buscar produtos que não têm tanta fama, não tem nome, mas produtos que vão te atender com a mesma qualidade ou, em muitas situações, com um padrão de qualidade superior e um custo bem mais acessível. Essa é a gestão de custos dentro de casa. Perfeito. Gente, ó, aproveitei o André para a gente falar, inclusive, de gestão de custos da casa da gente. André, muito obrigada. É sempre um prazer receber André Limeira aqui no Amazônia S.A. para falar de temas tão variados, né? O André que tem aí esse preparo para abordar diversos temas, sempre voltados para a gestão, para gerenciamento de custos ou projetos, enfim, para a área financeira. Então é sempre um prazer ter André Limeira aqui no Amazônia S.A. E é um prazer também fazer parte da família FGV Uninorte. André, um prazer, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, e você representa muito bem o povo acreano, porque toda vez que eu venho aqui, eu sou recebido por você e por esse povo local que me recebe sempre com os braços abertos, com calor humano, uma hospitalidade que eu me sinto verdadeiramente em casa. É por isso que nosso povo pode morar longe, pode ter a gasolina mais cara do Brasil, mas eu sempre digo, o povo acreano é o melhor povo dessa terra. É isso aí. Aí, André Limeira no Amazônia S.A. Obrigada.